Queridos, vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. De manhã aqui, queridos, foi uma bênção. Deus, Ele falou através da palavra dEle. É lógico que a palavra da tarde vai ser um pouco diferente, mas é mais ou menos o mesmo assunto da palavra de manhã. Porque agora todos os domingos, queridos, eu estou tirando 2 ministrações aí do livro. É lógico que não vai dar tempo de terminar de pregar, até o lançamento do livro, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Por quê? Para que quando você lê o livro, você possa fixar na sua mente aquilo que está escrito, sabe, queridos? Porque o que eu coloquei lá é coisa que tem mudado a minha vida e mudado a vida de pessoas aqui da comunidade, pessoas a qual eu vejo que decidiu viver uma vida de santidade, E eu tirei essa ministração do 1º capítulo do livro. Ah, pastor, mas não é o 2º, porque no domingo passado o senhor também ministrou sobre um capítulo. Querido, só que eu fiz uma confusão. Então, domingo passado eu ministrei 2 ministrações do 2º capítulo. Então, agora eu estou organizando, estou ministrando aqui essa 2ª ministração do 1º capítulo, que o título do 1º capítulo, o nome do 1º capítulo é Ser Como Ele É. Então, por exemplo, se nós queremos que Deus seja encontrado em nossa vida, nós temos que ser como Ele é. E como que nós vamos fazer isso, queridos? Através de uma vida de santidade. E você vai ver através da palavra de Deus, queridos, que santidade não é algo impossível. É difícil. É difícil. Pastor, é difícil por quê? Porque é difícil de fazer? Não, queridos. Não é porque você vai ter que fazer, você vai ter que se esforçar. É difícil porque nós temos dificuldade de confiar. Eu lembro que eu ouvi uma história uma vez, eu acho que você já deve ter ouvido essa história, ela é muito antiga. Diz que o cara estava escalando uma montanha, um alpinista, E de repente, queridos, no lugar que ele estava, é aquele lugar que vem a tempestade, escurece de uma vez, e ele estava no alto de uma montanha. De repente fechou o tempo, escureceu, vem aquela tempestade, queridos. Veio aquela tempestade e ele ali sozinho e preocupado. De repente, queridos, ele deu ali um deslize e ele caiu. E a corda que estava segurando ele, o alpinista, conforme ele vai escalando, ele vai pregando ali uma corda, uns engates, E aqueles engates foram quebrando. E ele clamando a Deus, de repente, parou. E ele ficou pendurado, e ele não conseguia enxergar nada, porque estava muito escuro, aquela tempestade. E de repente ele pegou e fez uma oração e falou: Deus, se você desiste, me salva, Senhor, fala comigo. Eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que fazer. Eu sou um alpinista experiente, mas realmente eu não sei o que fazer. Eu estou à deriva aqui, pendurado, não tem aonde me apoiar. E aí de repente ele ouviu uma voz: corte a corda. Mas Deus, se eu cortar a corda eu vou morrer, e que não sei o que, e aquela coisa toda, e discutindo. Aí de novo a voz falou: corte a corda. Só que ele não cortou, queridos. Aí disse que depois de um tempo encontraram ele pendurado, morto, congelado a 1,5 metro do chão. Significa que se ele cortasse a corda, ele teria sobrevivido. Eu não sei se essa história é real, mas eu sei que ela nos ensina algo precioso, queridos. E para você viver uma vida de santidade, queridos, uma das coisas que você vai ter que fazer é confiar em Deus, sabe? O título da ministração é Santidade é Vida Possível, viu? Santidade é vida possível. Quando você quer viver uma vida de santidade, você consegue, mas você tem que querer, você tem que estar disposto a viver, Por quê, queridos? Porque nós servimos a Deus que tem um amor perfeito. Abra sua Bíblia em João, queridos, capítulo 4, versículo 16. João, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ver. Eu acho que não é aí, eu acho que eu anotei errado. Tenta ver primeiro a João, Felipe. 1 João, capítulo 4, 16. É isso mesmo. É isso mesmo. A palavra de Deus, queridos, ela nos diz o seguinte: nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor,
E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus, e Deus está vivendo nele. Então, olha só que coisa interessante, queridos. Nós vamos falar de santidade, e esse primeiro versículo que vem é sobre amor. Isso significa o seguinte, queridos: se Deus, Ele pede para você fazer algo, você pode ter certeza de uma coisa, que Ele vai pedir para você fazer algo que é possível, porque Ele te ama. É que nem às vezes quando você fica bravo que seu pai pede para você fazer algo e você fica chateado e não faz. Não, às vezes você acha que não consegue, fica tranquilo. Se o seu pai pediu para você fazer, você pode ter certeza que seu pai acredita que você faz. E se for muito difícil, se em algum momento você tiver dificuldade, seu pai, ele vai entrar ali e vai te ajudar. Sabe, queridos? Então isso que nós temos que entender, porque o maior engano, queridos, das pessoas é achar que santidade é impossível, que Deus é cruel. Deus quer que a gente seja santo, mas isso é uma crueldade, porque a gente vai ter que se afastar dos nossos prazeres, a gente vai ter que se afastar dos nossos desejos, da nossa vontade. Quem disse para você isso? Você sabe por que nós pensamos nessa forma, queridos? Porque nós achamos que é desse jeito. Obrigado. Porque viver em santidade, queridos, é algo maravilhoso. É onde a gente atinge, queridos, o mais alto nível de satisfação do nosso coração. Eu já vi pessoas, queridos, que não, porque eu tenho que me formar para mim ficar feliz, para mim conseguir realizar o meu sonho. Aí beleza, aí forma, consegue um bom trabalho. Aí daqui a pouco, não, agora eu tenho que fazer uma pós-graduação, porque uma pós-graduação eu vou conseguir uma promoção. Aí faz a pós-graduação, consegue a promoção. Aí depois fala, não, porque eu tenho que fazer um mestrado, que só a pós-graduação é pouquinho, porque lá no meu trabalho exige um mestrado. Aí faz o mestrado, consegue a promoção. Aí depois chega no mestrado, não, porque agora eu preciso fazer um doutorado. Aí vai, faz o doutorado para poder conseguir. Aí fala, não, agora que eu fiz tudo isso, agora eu preciso trabalhar para comprar uma casa. Aí vai, trabalha, compra uma casa. Não, agora que eu consegui a casa, eu quero o carro dos meus sonhos. E assim, queridos, não tem fim. E quando pensar que não, a gente está lá no velório, dando glória a Deus e aleluia. Sabe, queridos, porque a vida é assim mesmo, não tem fim. Agora, quando você encontra o amor de Deus e quando você encontra o caminho da santificação, há paz no seu coração. Por quê, queridos? Porque você vai viver uma vida maravilhosa, onde você vai perceber e ver Deus abrindo a porta para você. E você não vai entender, você fala, poxa vida, eu não tenho condições de estar aqui, Deus me colocou. Fala, Deus te colocou. Deus colocou. Que nem uma vez, queridos, eu saí daqui de São Paulo para ir para a Bahia para fazer, sabe o que, queridos? Ministrar um curso para médico. Fala, pastor, mas como que isso é possível? É Deus, queridos. É para a gente poder entender o quanto Deus nos capacita, queridos. E não é fácil não, viu? Eu lembro que eu trabalhava com produto, eu tinha que dar treinamento para médico em UTI, queridos. É complicado. Você via que o médico não sabia fazer, não, mas eu já sei. Doutor, então tá bom, então vamos fazer um teste aqui, só para mim poder acompanhar, ver se está tudo certo, e fazer tudo errado. Sabe, queridos, Deus, Ele quer te abençoar, queridos. Olha o que Ele fez com a vida de Davi, queridos. Um pastor de ovelha, que não tinha capacidade, novo, que não tinha força para destruir o gigante, mas ele decidiu confiar em Deus. E o que Deus fez dele? Fez dele o maior rei que o povo de Israel já teve, que é lembrado até hoje. E é isso que Deus ainda, queridos, Deus ainda procura verdadeiros adoradores. Para quê? Para poder abençoar. Para poder abençoar. Então, queridos, isso é complicado, porque tem muitas pessoas que acreditam, tem muitas pessoas que deixam de viver uma vida em santificação, porque elas acreditam que a santidade é algo, queridos, que é só para o céu. Mas quando Jesus nos ensinou a orar, preste atenção o que Jesus falou. Jesus, ele falou lá em Mateus 6,10, venha o seu reino, e que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. E se a vontade de Deus
é a santidade, queridos, então a santidade é possível. Quando? Agora. Agora. É só você decidir. É agora. É só você fazer a escolha certa. Porque essa é a vontade por Deus. Se Jesus nos ensinou a pedir para que Deus faça a vontade dele no céu, aqui na terra, queridos, é porque Deus ele quer usar homens e mulheres que estejam dispostos a se santificar. Sabe? Porque a santidade, queridos, ela é amor perfeito. Você não é santo porque você tem medo. Está errado, isso é religiosidade. Você é santo porque você ama. Né? Você não é fiel à sua esposa, ao seu esposo, porque você tem medo dele. Ou porque você tem medo dela. Você é fiel ao seu cônjuge porque você o ama. E é isso que Deus quer, queridos. Deus ele quer pessoas que busquem a santificação, que busquem se santificar, não porque tem medo de Deus, porque o ama. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente você tem um amigo ali, você vê que o pai dele é bravo, que você tem até medo. Eu lembro quando eu era criança, tinha um amigo nosso lá, que a gente ia na casa dele e falava, não, vou entrar não, seu pai é muito bravo. Não, Rubens, que isso, vem aqui, está comigo, não tem problema. E realmente, queridos, entrava ali, não tinha problema. Quando a gente estava sozinho, moleque, vai jogar, não. É que nem você tem um cachorro bravo. Às vezes chega uma visita lá na sua casa, tem um cachorro bravo, e diz, não, você não vou entrar não, porque eu estou com medo. Não, você está comigo, pode entrar, não vai acontecer nada com você não. Sabe, queridos? Então é por isso que nós temos que entender, não é por medo. A gente não tem que servir a Deus por medo, a gente não tem que vir aos cultos porque, eu vou para o culto, porque senão essa semana vai ser só desastre, eu estou precisando de Deus, porque tem pessoas que vêm, querido, só porque está precisando. Essa semana vai ser uma semana difícil no trabalho, então eu vou para o culto. Né? Aí quando está tudo bem, tudo maravilhoso, não vem para o culto. Aí quando começa a luta, a dificuldade, vem para o culto. O que está acontecendo, querido? Você está buscando a Deus porque você está com medo. E Deus ele não quer isso, queridos. Ele quer que você o busque porque você o ama. Ele não quer que você venha para o culto, por exemplo, domingo. Eu vou no culto de manhã porque aí eu fico livre o resto do dia. Não, você tem o domingo inteiro para você. Deus não quer tirar um minuto do seu domingo. Você pode ir se divertir, fazer o que você quiser. Por quê? Porque a vontade dele é que se você vier cultuá-lo, você venha porque você o ama. Não para ficar livre, ou não porque de manhã você ficou mais tranquilo e agora à tarde você vai ter tempo. Não, queridos, a gente tem que tirar isso da nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a pensar diferente, começar a buscar a santidade, você vai vir começar a cultuar a Deus com alegria. Você vai se preparar antes, você vai tomar banho antes, sabe? Você vai se arrumar antes, você vai chegar no culto antes, você vai conversar com os irmãos, você vai acabar com os docinhos da banca das crianças, vai comprar tudo, porque as crianças ficam felizes. Acho que foi a Alane sexta-feira que fez uma feira lá, encheu a mão de doce. As crianças ficam felizes, queridos. Então é esse momento de comunhão que é importante. Né? Agora você vem para o culto, na hora que começa e vai antes de acabar, e a comunhão? Né? E o amor? Né, queridos? É que nem eu costumo dizer, nunca, lá em casa eu sempre falo isso, queridos, nunca deve haver diferença quando você sai para passear ou quando você sai para ir para a igreja. Eu não aceito isso dentro da minha casa. Por exemplo, para passear nem dorme direito. Eu não sei se acontece isso com alguém, acho que não, né, Lani? O Felipe, com a Fernanda não acontece isso, né? Quando vai passear no outro dia, eles... e quando é para a igreja? Também acorda cedo, né? Tem que ser assim, queridos. Você já viu a pessoa, por exemplo, vai viajar? Nossa, é uma disposição. Chega no aeroporto, você tem que chegar 2 horas, chega 4, 5 horas de antecedência. Aí quando vem para a igreja para tomar banho, o pai e a mãe tem que obrigar, tem que empurrar. Aí depois para sair de casa, vamos logo, está demorando, tem que empurrar. Então, queridos, eu não concordo com isso. Eu acho que Deus, queridos, Ele não merece o pior da nossa vida. Deus, Ele merece o melhor. Alegria, você vai vir para o culto, você vai colocar uma roupa boa. Eu venho assim, queridos, é porque não é que a minha roupa é ruim, não. É que eu gosto de andar assim, viu? Você vai colocar uma roupa boa, você vai tomar banho, você vai passar um perfume. Você vai dar o seu melhor para o Senhor.
Sabe, queridos, a gente precisa criar esse hábito de ter alegria para vir na igreja, de ter alegria, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 João, aí um pouquinho para frente, Felipe, no 4, no 18, diz assim, ó: no amor não existe medo, seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo, e isto mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Sabe, queridos, quando você tem convicção que o seu pai te ama, queridos, ele pode ser bravo na visão dos seus amigos, ele pode ser o que for, mas se você tem certeza que Ele te ama, você nunca vai ter medo de abrir o seu coração para o seu pai, né? É que nem uma jovem, quando ela tem um pai que o ama, o pai vai ser sempre o primeiro a saber das coisas que acontecem. Por quê? Porque a filha não tem medo, ela sabe que ela pode abrir o coração com o pai, que não vai ter problema. E com Deus é assim também, queridos. Quando você faz as coisas com medo, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque eu preciso ganhar mais esse mês, eu preciso pagar as contas. Não, querido, você tem que fazer isso por amor. Sabe, eu vou dizimar, eu vou ofertar, por quê? Porque é um ato de amor, é um ato de respeito para com Deus, é um ato de gratidão, porque eu amo, porque eu quero me relacionar com Ele. Sabe, queridos? Então, santidade, queridos, ela não nasce no medo do inferno, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, queridos, né? Ela não nasce no medo de inferno, mas no amor por Deus. Você vai começar a se santificar, queridos, a partir do momento que você começar a amar a Deus. E quando que você vai começar a amar a Deus? Quando você começar a entender o que Ele fez por você. Então você não vai se santificar porque você vai estar com medo, você vai se santificar porque você ama um Deus que é santo, e para poder ter um relacionamento com Ele, você precisa buscar a santidade. Então, onde o amor governa, queridos, o que acontece? O pecado ele vai perdendo o espaço, né? É que nem a pessoa quando está namorando e ama, e aquele amor aumenta, e daqui a pouco já não consegue mais sair com os amigos, porque é só o namorado, e eu quero ficar com você, e eu quero estar do seu lado, e daqui a pouco do namoro vai para o noivado. Mas você é muito maravilhoso, como é bom ficar com você, vamos aumentar esse compromisso. Aí daqui a pouco do noivado vai para o casamento. Nossa, como é bom, como eu fiz a escolha certa, você é perfeito, você é perfeita, vamos ter 5 filhos. E aí, queridos, vai viver uma vida toda naquele amor cada vez mais junto. Por quê? Porque o amor entrou. Agora, quando não tem amor, um namoro se sustenta, um noivado se sustenta. Quando não tem amor, um casamento se sustenta? Não, queridos. Então, por isso que o pecado ele perde espaço, porque dificilmente você vai trair uma pessoa que você ama, não é? Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de aconselhar: ai pastor, mas eu traí, mas eu amo. Não, você traiu, você não ama. Não tem como, queridos. Se você traiu, você não ama. Você ama mais a você e os seus desejos do que a outra pessoa. É que nem a palavra de Deus, né, queridos? Quando a gente olha para o mundo, a gente vê que tem um amor incondicional. A gente que tem filhos, a gente sabe que não existe amor maior do que isso. Você é capaz de qualquer coisa pelos seus filhos. E tem uma passagem na Bíblia, queridos, que me deixa chateado com o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias, quando ele pecou, quando ele abriu os tesouros de Israel para um servo da Babilônia, para um enviado do rei, o profeta foi questionar ele. Falou: não era para você ter feito isso. E pelo fato de você ter feito isso, vai vir destruição sobre o reino dos seus filhos, né? Só que Deus falou para ele, o profeta falou: mas fica tranquilo, porque enquanto você estiver vivo vai ter paz. E ele falou: boa é essa palavra. Queridos, se eu estivesse no lugar dele, eu falava assim: não, Senhor, que morra eu, que me mate pelos meus pecados, mas não deixe os meus filhos sofrerem. Não deixe os meus filhos sofrerem. Por quê, queridos? Por causa do amor. Um pai, ele sofre, ele passa por luta, mas ele não quer ver o filho dele sofrer.
Por isso, queridos, que eu vejo a dificuldade que foi para Deus entregar o seu Filho Jesus em sacrifício por mim e por você. Porque eu tenho certeza, queridos, que Deus ele só fez isso porque além de ser amor, Ele é justiça. E Ele sabia que algo justo tinha que ser feito assim. Mas eu tenho certeza, queridos, que a vontade de Deus como Pai era tirar Jesus daquela cruz. Você nunca parou para pensar a dificuldade que foi para Deus ter que ver Jesus sendo sacrificado por mim e por você? É por isso que você tem dúvida do amor de Deus na sua vida. Porque o dia que você buscar compreender isso, você nunca mais vai duvidar o quanto Deus te ama. Sabe, queridos? Então, queridos, nós precisamos examinar as motivações espirituais. Sabe qual que é as suas motivações espirituais? Por que você vem na igreja? Por que você busca Deus? Por que você ora? Por que você jejua? Se nós não tomarmos cuidados, queridos, a gente faz isso só para quê? Só para conseguir coisas. Eu vou fazer um propósito para mim poder ser abençoado no meu trabalho. Eu vou fazer um propósito para ser abençoado no meu casamento. Não, queridos. A motivação nossa tem que ser diferente. É relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. Hoje nós recebemos uma visita de um irmão de manhã e eu achei legal que o nosso irmão Jaime, ele está vindo para a igreja. E quando ele teve no pior momento da vida dele, já a ponto de entregar os pontos, ele tomou uma decisão. Ele falou: eu preciso sair dessa vida. Ele ligou para esse amigo dele, falou bem assim: meu amigo, você é o único, você já me deu conselhos bons, me ajuda, me salva, eu preciso sair dessa vida de drogas. Aí o amigo dele foi lá e falou: não, Jaime, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer uma correria, se você quer sair, você vai sair. Aí correu atrás, conseguiu uma casa de recuperação para ele, ele ficou lá na casa de recuperação, fez todo o tratamento. Quando ele saiu de lá, ele já buscou a igreja, ele veio aqui, a primeira coisa que ele falou para mim: pastor, estou passando por uma luta, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada, eu só preciso de oração, pastor. Ore para que Deus me fortaleça. Aí, queridos, esse amigo dele não é cristão, na época não era cristão, mesmo arrumando uma clínica para ele, com outro amigo, ele não era cristão. Aí esse amigo dele agora, há pouco tempo, passando por uma luta muito grande, ligou para ele essa semana, falou: Jaime, eu estou numa luta muito grande, eu preciso ir numa igreja, e eu vejo você falando de Jesus, você está sempre firme, eu queria saber se eu posso ir com você lá na sua igreja. Aí ele veio hoje aqui no culto, a gente conversou bastante, queridos, e a gente vê o quanto é bonito um amigo se esforçar pelo outro, relacionamento, eles são amigos desde moleque, sabe, um ajudando o outro. Então é isso, quando você faz algo assim, você não faz esperando o valor em troca, você não faz esperando dinheiro, você faz aquilo porque você ama e você quer ver bem a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, queridos, porque nós vivemos uma época que é uma geração interesseira. As pessoas não fazem mais nada por amor, não, fazem por dinheiro. Tem muito filho aí que fica até, como é que se diz, como é que é o filho quando ele tenta arrancar dinheiro da mãe, do pai? Chantagem, né? Não, mãe, só vou lavar a louça se a senhora me der um dinheirinho. Eu só vou fazer isso se você fizer aquilo. É que não teve uma dona Vilma em casa. Sabe, queridos? Mas se nós não tomar cuidado, queridos, acontece isso. E isso é feio demais. Imagina, queridos, a mãe passando por uma luta, por uma dificuldade, precisando da ajuda do filho. O filho tem tempo para ajudar. Aí fala: mãe, eu só vou se a senhora me der dinheiro. Está precisando de uma cinta, né? Se é comigo eu falar: mas agora tu vai. E tu vai fazer o dobro do que era para fazer, para tu aprender. Amém, queridos? Então, queridos, a santidade é você olhar e ver que você tem que servir a Deus por amor, não por culpa, ou não por troca. Você cuida, por exemplo, você pai, você cuida do seu filho porque você espera alguma coisa em troca? O Reginaldo, vai, Reginaldo, você e a Lília, vocês cuidam do Mateus lá, cuidaram dele lá, agora ele já está se virando sozinho. Por quê? Que vocês receber tudo que vocês investiram nele em troca? Não, porque não tem condição de pagar, né? Imagina o Manuel ali, se for esperar receber tudo em troca, tudo que já investiu. Hein, Manuel? Tudo que você já investiu, você espera receber em troca? Não, queridos. E por que nós fazemos isso? Por amor.
Então isso tem que ser algo básico, primeiro dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Por exemplo, o filho vai ajudar a mãe, vai ajudar o pai, por amor. Dentro da igreja, queridos, isso é maravilhoso, a gente vê irmãos uns ajudando ao outro por amor, não por interesse próprio. Servindo a Deus também por amor, porque é isso que nós temos que fazer, queridos, nós temos que servir a Deus por amor. Por amor, né? Substitua o medo por intimidade. Não, pastor, eu cometi um negócio errado aí, eu estou com medo e Deus vai vir para cima de mim com tudo. Não, colheita você vai ter, mas não precisa ter medo de Deus, não. Tenha medo porque você vai ter colheita, você pecou, você errou, então é justo que você tenha colheita. Então começa a se preparar para ela, né? Mas medo de Deus te colocar no inferno, não. Se você pedir perdão para Deus, ter um arrependimento sincero no seu coração, Ele vai te perdoar. Sabe, Ele já te perdoou. Sabe, queridos? Quem ama a Deus, queridos, não negocia o que entristece o coração dele. Quer dizer, se você realmente ama a Deus, queridos, uma coisa que você vai tirar da sua vida é o pecado, porque você sabe que o pecado entristece o coração de Deus. É a mesma coisa você estar com o seu cônjuge. Poxa, você sabe que o seu cônjuge fica triste porque você deixou a toalha em cima da cama. Para que você deixa a toalha em cima da cama? Ah, pastor, você deixa? Não, eu deixo porque a minha esposa ela não fica triste, ela fica brava. É diferente. Se eu visse que fosse uma coisa que entristecesse o coração dela, eu ia fazer de tudo para não deixar mais. Mas eu não estou deixando mais não, né? Né? Não estou deixando mais não. Então é diferente, viu? Às vezes você vai fazer um negócio lá e aí você está vendo que está deixando triste o coração dos seus filhos. Às vezes você, filho, está fazendo um negócio, né? Eu vou falar aqui com os filhos que esse dia eu estava estudando uma coisa muito legal, queridos. E eu ainda vou preparar algo sobre isso, que lá antigamente, você sabia que não era, os filhos não escolhiam com quem ia se casar? Sabe quem que fazia a escolha? Eram os pais, sabe por quê? Porque os pais tinham um entendimento que os filhos não tinham conhecimento o suficiente para escolher a pessoa certa para se casar. E você fala bem assim, pastor, era ruim demais. Quem disse para você, os casamentos eram mais duradouros, não acabava que nem acaba hoje. Os casamentos duravam mais, né? Eu não estou falando aqui não, queridos, de maneira alguma, que a gente vai mudar isso aí, não. Cada um. Mas se o filho quer deixar o pai alegre, né? Quando você estiver namorando, apresenta para o pai antes de namorar. Fala do rapaz, fala da moça para o pai, para a mãe, leva para conhecer a família. Aí depois, antes de tomar a decisão para namorar, e aí pai, e aí mãe, o que você acha? Isso é bom, queridos, por quê? Porque você não vai entristecer o coração do seu pai. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um senhor, e ele me pediu perdão por uma situação que aconteceu na família, né? E a situação, ele me pediu perdão, queridos, mas não foi culpa dele. Foi por causa de uma pessoa de fora que entrou na família. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou bem assim, pastor, o maior problema de uma família, pastor, não é os filhos que a gente cria, porque a gente cria do nosso jeito, eles sabem respeitar isso. Mas infelizmente, pastor, muitas vezes os nossos filhos fazem escolhas erradas e aí entra um sangue diferente. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque eu já vi, queridos, sinceramente, eu já vi acontecer de uma escolha, pessoa escolher casar com uma pessoa e destruir a família toda, queridos. E destruir a família toda. Sabe? Então é por isso que nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos aprender a tomar essas decisões que são importantes para a nossa vida. Tudo isso faz parte do processo de santificação. Porque a santidade, queridos, ela é a confiança total, sabe? E entrega do coração. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8:12. A palavra em Coríntios 8:12 você conhece, depois eu vou perguntar para vocês onde está escrito. Está
Está numa tradução diferente aqui, mas vocês sabem onde ela está escrito. Se vocês na realidade estão prontos para dar, então não importa quanto vocês têm para dar. Deus quer que vocês deem aquilo que possuem, não o que não possuem. Vocês sabem onde está escrito isso aqui? Na comunidade? Só que está numa tradução diferente. Quer ver? Dá um envelope de oferta aí, Marcos. Você vê, né? É a mesma coisa. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Aqui na tradução, se vocês na realidade estão prontos para dar, então não importa quanto tem para dar. Deus quer que vocês deem aquilo que possuem, não o que não possuem. Por quê, queridos? Porque Ele nos ama. Deus, Ele nunca vai exigir, queridos, aquilo que você não pode dar. Que nem eu estava falando aqui de manhã, a santidade, às vezes a gente acha, queridos, a gente busca capacidade para conseguir algo. Deixa eu te falar um negócio para você, no reino de Deus não funciona dessa forma. Porque a capacidade, Deus Ele te dá. O que muda, o que te faz conquistar algo? É comportamento, é decisão, é escolha. Às vezes você nem quer louvar, às vezes você nem tem o dom para poder cantar ou tocar, às vezes você sabe tocar. E às vezes, queridos, você vai alcançar uma posição não porque você almejou, mas porque você se comportou da forma correta, Deus te colocou lá. Ah, pastor, mas tem muitas pessoas muito mais capacitadas. Sim, tem pessoas muito mais capacitadas, mas por merecimento Deus achou justo que fosse você. Sabe, queridos, a gente tem que ver isso. Deus Ele não vai colocar um pastor, queridos, na igreja porque o cara é cheio de capacidade, de dons, de talento. Não, é porque o cara se comporta como um tal. Porque não adianta nada você pregar, você ter um dom, você falar, mas não ter um comportamento que condiz com aquilo que você fala. Ah, pastor, mas mesmo tendo preparado, queridos, comportamento no reino de Deus é muito mais importante do que dom, do que talento. Por quê, queridos? Porque Deus Ele capacita. A Bíblia nos mostra isso, né? Eu estava conversando com a Dani lutou para ser ministra de louvor da comunidade Núclea, né, Dani? Nossa, você lutou, você concorreu com quantas pessoas, Dani? Você concorreu com várias pessoas. Quantas vezes a Dani falou para mim, não, pastor, mas não tem condições, não tem capacidade. Eu falei, mas e a Dani, se Deus te colocou aí, filha, o BO é seu com Ele. Deus vai te dar, pede para Ele. A coisa mais maravilhosa que tem, querido, você está no ministério do Senhor, é você reconhecer que você não consegue. Por quê? Porque quando você reconhece que você não consegue, mas mesmo assim faz, Deus te dá capacidade. Era que nem Davi, queridos. Quando Davi viu aquele gigante, Davi falou, hoje mesmo eu vou te matar. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele colocou o eu dele? Não. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Porque ele sabia que ele não tinha capacidade para derrubar aquele gigante. Mas ele sabia que Deus era poderoso para poder entregar aquele gigante nas mãos dele. Sabe? Então é por isso que nós, queridos, temos que estar pronto a entregar. Você entrega porque você ama. Por isso que a gente ensina aqui a respeito do dízimo e da oferta. Faça isso porque você conhece. E entregue para Deus aquilo que você tem, não o que você não tem. Sabe? Deus, queridos, Ele não exige perfeição absoluta. Pastor, o que Deus exige então? Deus exige um coração rendido. Um coração que esteja disposto a falar, Senhor, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Do jeito que o Senhor quer. Por que você está no culto hoje? Por quê? Teve pessoas aqui que pegou trânsito para poder estar aqui. Na verdade você não queria estar. Você queria estar no sofá da sua casa, descansando. Mas por que você está? Porque você compreendeu que as coisas não é do jeito que você quer. E é por isso que Deus te abençoa. É por isso que Deus abençoa a sua vida. Sabe? Então a santidade, entenda uma coisa, Deus Ele não vai exigir perfeição de você. Porque Ele vai exigir um coração rendido. Porque se você render o seu coração a Ele, Ele vai te fazer perfeito a cada dia mais. Através do Espírito Santo em você. Santidade, queridos, é muitas vezes confiar
mesmo sem entender. Servir a Deus vai ser praticamente o tempo todo assim. Você não vai entender nada, mas você vai confiar, que é dessa forma, aquela forma ou outra. Eu lembro quando eu participava da diretoria do pastor Orides, às vezes o pastor Orides pedia a minha opinião, aí ele falava assim: Rubens, o que você acha, pastor? Eu não concordo, né? Porque pode ser que eu não compreendo, mas se o senhor está falando que eu confio no senhor, vamos embora. Não tem problema nenhum. Ah, mas você... Não, pastor, é minha opinião, mas eu não tenho a experiência que o senhor tem, eu também não conheço das coisas que o senhor conhece, eu não estou na frente do trabalho que o senhor está. Hoje é diferente, queridos, muita coisa que eu não concordava com o pastor Orides antes, hoje eu já consigo concordar. Por quê? Porque hoje eu tenho um pouco da experiência que ele tinha, eu sei um pouco das coisas que ele sabia. E eu falo bem assim: puxa vida, ainda bem que na minha época eu não fui aquele cara chato de ficar criticando, de ficar questionando, porque senão eu teria perdido a bênção. Sabe, queridos? E muitas vezes é assim. Às vezes você vê uma pessoa tomando uma decisão na vida dela e você critica. Não faça isso. Tente entender um pouco o porquê que a pessoa está fazendo aquilo. Veja um pouco o porquê daquilo. É que nem aquela história que eu vi, um videozinho que fizeram. O menino, ele foi numa obra, aí ele viu um pedaço de telha lá sobrando, aí ele pegou o pedaço de telha e estava saindo. Aí o mestre de obra pegou e ficou bravo com o menino: ó, menino, você está roubando aí, não é para você fazer isso e tal. Aí o menino saiu correndo. Aí o peso foi na consciência daquele cara, falou: puxa vida, ele pegou um pedaço de telha, eu vou seguir ele para ver o que ele ia fazer com esse pedaço de telha. Aí ele foi seguindo o menino, Quando ele chegou, o menino chegou na casa dele, o menino chegou, só ele e a mãe dele já senhorinha, bem fraquinha, e ele trouxe um pedaço de madeira que ele achou no canto, e ele lutando para colocar em cima do telhado, porque estava todo aberto. Aí o que aquele mestre de obra fez? Ele pegou todos os funcionários da obra dele, pegou o material, telha nova, foi lá e cobriu toda a casa. Então às vezes a gente não entende, queridos. Às vezes a gente não pode julgar uma pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e a gente julga não, a gente já condena, já taca até no inferno. Mas por quê? Porque a gente não busca entender o ponto de vista, o porquê que a pessoa está fazendo aquilo. E nós precisamos entender, queridos, e precisamos aprender a fazer isso. Sabe, queridos? Santidade é confiar mesmo sem entender. Então entregue o controle para Deus. Pare de tentar se justificar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, queridos, hoje, por exemplo, se eu tiver alguma pessoa que está querendo sair do ministério, queridos, eu não questiono. Eu chego para a pessoa, se eu ver que a pessoa vai querer conversar, e a gente conversa. Aí se eu ver que está querendo entregar, imediatamente eu libero. Eu aceito, entrego e libero. Sabe, queridos? E eu precisei muito tempo para aprender isso. Eu precisei sofrer muito para poder aprender isso. Porque servir a Deus, queridos, a gente serve por amor. Se está um peso na sua vida, queridos, não adianta. Deus, ele já não está tendo mais a sua adoração. Porque está pesado, porque está difícil para você. Sabe? Obedeça, mesmo quando for desconfortável. Mesmo quando for desconfortável. Vai ter momento na sua vida que o legal vai ser fazer o que é errado. Mas não faça, obedeça a Deus, mesmo que seja difícil para você recuar, recue. Mesmo que seja complicado para você, obedeça. Por quê? Porque agindo dessa forma, queridos, você vai permitir com que Deus haja de forma sobrenatural na sua vida lá na frente. Sabe? Santidade, queridos, ela produz frutos visíveis. Quando a gente fala de santidade, é simples identificar a santidade na vida das pessoas. Por quê? Porque a santidade, ela produz frutos naturalmente, frutos visíveis. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 12, versículo 33. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore de boa qualidade dá fruto bom. A de má qualidade dá fruto ruim. Então, por exemplo, você conhece uma árvore pelo fruto, você conhece uma pessoa também pelo fruto. Se é uma pessoa boa, ela vai fazer coisas boas. Se é uma pessoa ruim, vai fazer coisas ruins. Pastor, mas é simples assim? É simples assim, queridos. Olha a palavra de Deus em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas
quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, olha só, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós, o Espírito produzindo em nós. Olha lá, quando ele controla, estas espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui não há conflito nenhum com a lei judaica. Sabe, queridos, então a santidade verdadeira, queridos, ela sempre gera fruto. O amor, o domínio próprio, a mansidão e a fidelidade. Sabe? A pessoa, queridos, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela é fiel, não importa a dificuldade, não importa a luta, ela é fiel. Você pode ter certeza de uma coisa: a pessoa, quando ela é o Espírito Santo, ela vai ser sempre fiel aos amigos, nunca vai falar mal do amigo. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, é fiel ao seu cônjuge. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, é fiel à sua igreja, é fiel ao seu pastor. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela fala bem assim: pastor, aqui não tem pipoca, mas eu continuo aqui. Por quê, queridos? Porque a fidelidade é um fruto. É um fruto. Sabe aquela pessoa, quando ela começa a questionar muito, é porque ela já está indo em outro lugar, já não concorda mais com você. Sabe? Às vezes você tem um amigo lá que só fica te criticando, questionando, deixa ir embora. É porque já tem outro amigo que está tratando melhor, já está comparando você com outra pessoa. Sabe, queridos? Então avalie seus frutos. Entenda uma coisa, queridos: santidade, queridos, ela emite frutos, não títulos. É diferente, frutos é diferente de título. Não é porque você tem títulos, não é porque você é promovido, não é porque você é abençoado, né? Não é porque você tem uma vida financeira boa que você é santo, não. O que mostra a santidade é os frutos, e frutos é diferente de título. Fruto, queridos, é algo, os frutos do Espírito é algo que você vai produzir de dentro para fora, é do seu coração, um coração rendido, temente a Deus. Título muitas vezes você consegue até por manipulação, queridos. Aí você fala: pastor, não é possível dentro da igreja. Dentro da igreja, queridos. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja conseguir um título, um cargo, porque manipulou. Sabe? Então observe as suas reações. Reações mesmo. Observe as suas reações quando alguém te faz um mal. Como que é a sua reação? Pastor, comigo é o seguinte: escreveu, não leu, o pau comeu, eu desço a madeira mesmo. Não pode, queridos. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Não pode. Sabe? Observe também as suas palavras, as suas atitudes. Porque aonde o Espírito Santo governa, acontece uma coisa. Que coisa, pastor? A carne não manda. Se o Espírito Santo governa a sua vida, queridos, você pode ter certeza de uma coisa: a carne nunca vai definir as suas escolhas. Então a luta agora, depois que você conhece a Deus, depois que você decide para se santificar, qual que é a luta? A luta é manter a santidade. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, 12. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e da região celestial. Então depois que você decide se santificar, queridos, a batalha não vai ser mais com o seu corpo. Porque você já entrou em um processo de santificação, você vai ter facilidade em dizer não. Então a batalha, queridos, a guerra, ela não vai ser mais interna, ela vai começar a ser espiritual. Por quê? Porque o inimigo o tempo todo vai tentar roubar o que Deus purificou. Queridos, é impressionante. Você vai perguntar: pastor, por que você não gosta de ir em shopping? Queridos, eu nunca vi, queridos, um lugar onde as pessoas tentam arrumar encrenca comigo que nem no shopping. É impressionante isso. Então eu evito, queridos. Eu evito. Sabe por que eu sei que o inimigo, ele já não vai conseguir me tentar numa situação dessa ou numa situação daquela. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a levantar pessoas para poder tentar tirar a minha paz. E você vai ver que muitas vezes isso acontece com você: pastor, isso acontece comigo também, pastor.
Eu até estou na igreja, é uma bênção, mas quando eu chego no meu trabalho, o diabo ele envia, não parece que não é um não, é 2, 3 para poder tirar a minha paz, é o dia todo, gente me perturbando. Queridos, e você tem que ter noção disso, tem que começar a se preparar para isso. Pastor, mas como que eu acabo com isso? Amando. Pastor, mas eu não consigo, mas é a forma que você vai acabar. Começa a amar essas pessoas. Começa a amar essas pessoas, porque assim você vai confundir o inimigo, sabe? Então, queridos, alimente a sua fé diariamente, permaneça na palavra, na oração, não abandone a verdade por pressão, não abandone a verdade por pressão. Você está vivendo uma vida correta, as pessoas estão zombando de você, crente, que vai para a igreja, que não sei o que, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é isso que eu tenho que buscar. Continua firme, não deixa ninguém te ganhar, não deixa ninguém te destruir, porque te pressionou, você sabe o que é correto. Você sabe o que é correto. Sabe, queridos? E nós, queridos, temos que entender, e eu quero já concluir essa ministração, que nós temos que servir a Deus livres do medo, santos, aceitável. Olha só o que a palavra de Deus diz, queridos, olha só o que Zacarias, quando ele voltou a falar, o que ele profetizou, quando João Batista ainda estava bebê. Zacarias, o pai de João Batista, quando ele ficou sabendo que a esposa dele estava grávida, queridos, ele ficou mudo. E depois de um tempo o neném nasceu e imediatamente ele começou a falar. Olha só a primeira coisa que ele profetizou, está em Lucas 1, 69 a 75. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade, alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus livres do medo, libertou-nos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias das nossas vidas. O Senhor, queridos, Ele quer nos fazer prontos para estarmos na presença dEle. É porque nós não vivemos num sistema monárquico. Mas se nós vivêssemos num sistema desse, para você se encontrar com um rei, não é de qualquer jeito, você tem que ser preparado para ser colocado na presença de um rei. E é a mesma coisa Deus, queridos, Ele é o Rei poderoso, soberano. E como é que o Espírito Santo nos prepara para poder estarmos na presença dEle? Através da santificação. Porque não é de qualquer forma que nós vamos entrar na presença de Deus. Tem um jeito, queridos, e esse jeito é através da santificação. Por quê, queridos? Porque Ele é santo, e é por isso que Ele nos pede para sermos santos, porque é a única forma que nós temos para poder entrar na presença de Deus, não tem outra forma. Então por isso que a santidade é algo inegociável, você tem que abrir mão de tudo aquilo que tira a santidade da sua vida. Se um palavrão tira a santidade, pare de falar palavrão. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um problema muito sério, queridos. Qual o problema, pastor? Eu gostava muito de assistir filme de terror e filme de ação. Queridos, mas pensa num cara que gostava de assistir filme de terror. A Débora pegou um pedacinho, né, Débora? Porque o processo de conversão demora, queridos. E eu ainda aproveitava o nome dos filmes. Não, eu vou assistir esse porque esse aí é a morte do demônio. E eu, como sou cristão, quero ver o demônio morrer. Queridos, para quem é madurinho aí vai lembrar desse filme. E tinha a morte do demônio 1, 2, o 3, o 4. E o demônio nunca morria, mas morria um monte de gente das piores formas possível. E eu gostava de ver aquilo. Hoje, queridos, eu assisto aqueles filmes de romance com a Débora e com a Valentina e choro em todos eles. A Valentina fica dando risada de mim. Papai, você está chorando? Ué, fazer o quê? Sabe, queridos? Então, queridos, olhando para essa ministração, eu digo a você, a santidade ela não é um sonho distante.
ela é uma promessa viva, e é uma promessa que nós podemos viver agora. Você vai ver, queridos, que quando você decidir se santificar, às vezes você jovem está aqui, eu vou decidir me santificar como, pastor? Obedecendo o seu pai, obedecendo a sua mãe, fugindo das coisas erradas na escola, sabe? E é difícil, queridos. Eu tenho minha filha, ela estuda, eu sei as coisas absurdas que acontecem na escola. É umas coisas que você fala, meu, não acredito que isso acontece. Acontece. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fugir dessas coisas. Nós temos que fugir dessas coisas. Então você jovem, você tem que tomar essa decisão. Você não é obrigado a fazer o que seus amigos fazem. Você não é obrigado a ser influenciado. Ah, pastor, mas se eu não fizer o que as minhas amigas fazem, eu vou ser excluído da escola. Você pode ser excluído de qualquer lugar, você só não pode ser excluído do reino de Deus. Eu, quando me converti, eu tinha essa consciência, queridos, e eu realmente fui excluído. Fui excluído da família, fui excluído dos amigos. Só que eu tinha convicção do que eu queria ser aceito no reino de Deus. E se para ser aceito no reino de Deus, eu vou ter que ser excluído na escola, no trabalho, nas amigas, que seja excluído. Eu sempre pensei dessa forma, eu estou pouco me lixando para isso, porque o que eu quero é Deus. O que eu quero é Deus na minha vida. Deus, Ele não apenas manda, queridos, e nós temos que entender isso. A Bíblia, ela nos ensina isso. Deus, Ele fala para nós sermos santos como Ele é santo, mas Ele não apenas manda, queridos, Ele nos capacita através do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, se você decidir ser santo, Deus, Ele vai te capacitar cada dia mais para que a santidade dEle cresça em você. Sabe, Deus, Ele não apenas exige, Ele sempre vai oferecer meios para você se santificar. Ele sempre vai te alertar. Se essa pessoa não te ajuda a se santificar, ande com uma que te ajuda. Ele sempre vai colocar um amigo, sempre vai colocar uma pessoa para puxar a sua orelha. E quando você perceber que você tem um amigo assim, dê liberdade para ele. Fala, ó, quando você vê eu fazendo alguma coisa errada, você pode puxar minha orelha, porque eu não sou perfeito. Viu? Não vamos deixar a nossa amizade estragar por causa disso não, porque eu estou vendo que você é um servo de Deus e você realmente me ama. Sabe, queridos? Então, hoje, o Senhor, Ele não nos chama para tentar, pastor, eu vou tentar ser santo. Não, queridos. É uma decisão. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A vida nossa é um tempo que corre para frente. Nós temos que tirar isso do nosso meio. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer uma faculdade. Não, você vai fazer uma faculdade. Eu vou tentar uma vaga no concurso público. Não, eu vou fazer um concurso público e eu vou passar. E se não passar? Se não passar, eu vou fazer de novo e vou passar. O problema é que a gente fica tentando, e se você não tomar cuidado, você vai tentar a vida toda e nunca vai conseguir nada. Eu vou tentar ser empresário. Não, programa a sua vida. Eu vou ser um empresário, eu vou ter o meu negócio próprio. Deus vai me abençoar, eu vou esperar o momento certo, eu vou ter paciência, eu vou juntar o dinheiro que necessita. Quando for o momento, eu tenho certeza que Deus vai me capacitar. Tem uma irmã, queridos, amiga nossa, que ela é muito feliz, que ela fala, pastor, teve um dia que o senhor falou no culto aí, meu sonho era ser empresário, eu agarrei aquilo no coração e eu investi, pastor, e como que Deus tem me abençoado. Por quê, queridos? Porque é sério, é que nem eu falo para você também, não adianta você querer brincar, você precisa se preparar para tomar uma decisão na sua vida. Por exemplo, você quer melhorar o seu emprego, quer melhorar o seu salário, então se prepara para isso. Vai estudar, vai fazer um curso diferente, se prepara, se capacita. Aí depois que você fez o curso, se capacitou, envia currículo para outras empresas. Aí chamou para fazer entrevista, faça entrevista. Vá. Esses dias, dentro da minha família, o meu sobrinho mesmo, ele mudou de emprego. Ele trabalhava no emprego, ele falou, não tio, eu não aguento não, estava trabalhando muito longe. Aí eu fiz aí uma outra faculdade aí, na área que eu gosto, mandei o currículo, agora eu vou trabalhar do lado de casa. O pessoal lá da empresa queria negociar comigo, não, vamos conversar, por que você está saindo? Não, eu estou saindo porque eu quero uma qualidade de vida, eu quero trabalhar perto de casa. Você pode me oferecer o dobro que eu não fico. Por quê? Porque sabe o que quer. A vida é muito preciosa para a gente simplesmente tentar, queridos. A gente tem que fazer.
A gente tem que fazer acontecer. Então o Senhor, Ele nos chama hoje simplesmente para tentar ser santo, tentar viver uma vida de santidade. Ele nos chama para crer, queridos, para nos rendermos a Ele e viver uma vida que agrade o coração dEle. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. A palavra de Deus não diz, tenta ser santo. Não, é para você ser santo. E se você quiser ser santo e tomar a decisão hoje, Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar para isso. Sabe, queridos, tem 26 anos que eu sirvo ao Senhor. Deus, Ele mudou tudo na minha vida. Deus, Ele mudou o meu modo de falar. Deus, Ele mudou o meu modo de pensar. Deus, Ele mudou o meu modo de andar. Deus, Ele mudou tudo na minha vida, queridos. Tudo na minha vida. Por quê? Porque um dia eu abri o meu coração e eu permiti com que Ele entrasse e Ele fizesse aquilo que Ele queria. Às vezes a sua vida não mudou ainda porque você, mesmo estando na igreja, você nunca conseguiu abrir o seu coração para Ele e deixar Ele mudar tudo dentro de você. Mas você sabia que você pode fazer isso hoje? Se você quer que Deus comece a mudar a sua vida, transforme você por completo, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar por você. Oh Deus. Sabe, queridos, Deus, Ele nunca vai ser atrevido nas nossas vidas. Deus, Ele nunca vai fazer algo que você não queira. Por mais difícil que seja, queridos, Deus, Ele vai te ajudar naquilo que você quer. Aí você, se você quiser, você pode fazer hoje aquela oração. Você fala: Senhor, eu reconheço que eu sou teimoso, que eu sou difícil, Senhor. Que hoje, Senhor, até hoje na minha vida eu não fiz nada que prestasse. Por isso, Senhor, que a partir de hoje eu dou total legalidade para o Senhor, nem que seja necessário me arrebentar inteirinho, mas eu dou autoridade para o Senhor me arrebentar e mudar o meu coração. Porque eu quero ficar de uma forma digna de ser apresentado todos os dias diante do Rei. Eu quero poder ter a convicção no meu coração que no momento que eu quiser, no momento que eu me dispor a colocar os meus joelhos no chão para poder ter um relacionamento com o meu Deus, eu vou poder entrar na presença dEle, porque eu luto todos os dias da minha vida para ser santo como Ele é. Sabe, queridos, Deus, Ele quer desenvolver algo grande na sua vida. Não se preocupe com isso, sabe? E você vai perceber que a santidade é algo que vai se tornar tão agradável, tão maravilhoso na sua vida, que cada vez mais você vai se santificar, e quando você pensar que não, a sua vida inteira mudou. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, com corações gratos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, e por esse Deus maravilhoso, cuidadoso, bondoso que Tu és, ó Pai. Esse Deus, ó Pai, que simplesmente quer a nossa autorização para entrar dentro de nós e transformar tudo, nos tornar pessoas dignas de estar na Tua presença todos os dias das nossas vidas. E é isso que nós queremos, Senhor. Senhor, nós não queremos estar na Tua presença só quando estamos na igreja, ó Pai. Nós queremos estar na Tua presença todos os dias, no nosso trabalho, na nossa casa. Senhor, nós não aguentamos mais, Senhor, dias tristes dentro do nosso lar, Senhor. Porque eu sei, ó Deus, que se eu entrar na Tua presença dentro da minha casa, na minha casa vai ter alegria, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ser usados por Ti, Senhor, para impactar, Senhor, no nosso trabalho, na escola que estudamos, ó Deus. Nos capacite, ó Deus, para estarmos cada vez mais no centro da Tua vontade, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. E cria em nós, Senhor, um coração temente a Ti, Senhor. Não um coração que tenha medo de Ti, Senhor, mas um coração temente, Senhor, um coração que Te respeita, ó Pai. Senhor, eu Te agradeço, ó Deus, por este culto, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor leve-nos, Senhor, aos nossos lares, Senhor, debaixo da Tua paz, Senhor.
E te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui na tua presença nesse último domingo do ano de 2025, Pai. Te agradeço, ó Deus, por cada domingo que o Senhor permitiu que a tua palavra fosse pregada aqui, Senhor, porque eu creio, Senhor, que assim como a minha vida, muitas vidas mudaram, Senhor, no decorrer desses domingos, ó Pai. E peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa proporcionar, Senhor, algo sobrenatural na nossa igreja, Pai. E eu profetizo, Senhor, que vai chegar um tempo, Senhor, que nós não teremos apenas 2 cultos por domingo, Senhor. Nós teremos 3, 4, 5 cultos por domingo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que estas portas, Senhor, possam ficar abertas constantemente, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, para que vidas sejam salvas, Senhor, para que pessoas se reconciliem contigo, ó Pai. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença. Levante suas mãos para o alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz e uma semana abençoada em nome de Jesus.